Fala galera, boa tarde, Kainas, executivo Esmeralda da Monavi. Voltando do almoço agora, um planinho no almoço maravilhoso aqui em São Paulo. Cara, trânsito de São Paulo maluco, e é muito louco porque eu vejo muita gente puta, brava da vida com o trânsito de São Paulo. E cara, eu aproveito esse momento, né? O trânsito é um momento que às vezes a gente, pra atravessar a cidade de São Paulo, demora aí 1, 2, 3 horas às vezes, né? E cara, precisa dar uma volta em São Paulo. É um momento de reflexão, um momento onde a gente aprende bastante, põe um bom áudio pra ouvir no carro. E é um momento que eu gosto de refletir bastante sobre a minha vida na Monavi, a minha história, e não só nisso, né? E tudo que eu posso ainda agregar, né, na Monavi. Eu não sei, talvez agora você possa dar uma pensada, o que você hoje representa na história da Monavi? O que você hoje representa na vida das pessoas da sua equipe? Isso, quando eu paro pra refletir, isso é muito maluco, cara, porque minha cabeça, ela viaja muito nesses pensamentos. Isso é muito louco, porque eu tô há 19 meses na empresa, e há 19 meses de negócio, que eu aprendi muito, eu fiz muita coisa errada, cara, errei muito, mas aprendi muito com os meus erros, evoluí demais. São 19 meses de muita evolução, muito aprendizado. Eu não tenho nem como mensurar isso é muito louco, cara, e eu sei exatamente o que a história do Caio Inácio representa na história da Monavi. O que o Caio Inácio hoje representa na história de muitas pessoas. E mais do que ter um pouco dessa noção, eu acho que eu sei o que essas pessoas da família Monavi, eu não falo só do meu time, eu falo da Monavi inteira, representam na história e na vida do Caio Inácio. Isso é muito maluco, cara. Porque hoje eu falo que a Monavi, ela tá no meu coração, e quando você se torna Monavi, você sente isso de uma forma muito positiva, muito brutal mesmo nesse ponto. Isso é muito maluco. E cara, eu comecei a refletir algumas coisas aqui no carro agora, e óbvio, eu sempre tento agregar mais e mais e mais valores e coisas positivas na vida das pessoas. E cara, eu comecei a entender um pouquinho sobre essa atividade geradora de renda. Eu queria falar um pouquinho do que eu acho, da minha opinião sobre essa atividade geradora de renda. Por quê, cara? Porque olha que nome bacana, atividade geradora de renda. São as atividades que você vai realizar, que vão te gerar a renda que você deseja, talvez. E essas atividades, elas não vão só te trazer a renda que você deseja. Essas atividades, ela pode te trazer talvez um desenvolvimento maior, porque uma das atividades é você desenvolver habilidades como mostrar o plano, habilidades como convidar. Essas atividades geradoras de renda, elas vão te trazer também um aumento de network, porque se você estiver desenvolvendo as suas atividades geradoras de renda, automaticamente você também está desenvolvendo e aumentando o seu network, a sua lista quente de contatos. Então isso é muito maluco de você se pensar, né? Então, olha que bacana, cara. As atividades geradoras de renda é a base do nosso, são a base do nosso negócio, cara. Elas são o que realmente sustentam o nosso negócio. Eu hoje tenho 19 meses de empresa, graças a Deus. Estou aprendendo muito a fazer esse negócio. Eu acho que hoje eu tenho uma parte minha voltada para aprendizagem muito grande, que é realmente ouvir pessoas, não só com tempo de negócio, não, mas todo mundo que me cerca e me passa valores e agrega valores positivos no meu negócio. Não só os grandes líderes da Monavi, que é muito positivo, aprendi e aprendo muito com ele, mas também com todas as pessoas que estão do meu lado, que me passam coisas, ensinamentos positivos. Então, estou aprendendo a todo momento. E as atividades geradoras de renda é muito bacana, porque eu me vi muito como um gerente de equipe quando eu estava com 6 meses de negócio, gente. Pra quem não sabe, eu durante 2 meses, os 2 primeiros meses, eu desenvolvi as atividades geradoras de renda de uma forma muito forte, cara. Eu tinha uma lista feita, eu convidava, eu tinha os meus contatos quentes, eu tinha os meus contatos que faziam o negócio acontecer. Com 2 meses eu virei executivo bronze, estava sendo pau como bronze e tal. No final de abril, quase maio, vou colocar aí, com 5 meses eu virei executivo silver. E com 6 meses meu negócio começou a cair. E com 8 meses, quando eu tava indo pro Tivo ali na Bahia, eu tava com meu negocinho praticamente zerado. Isso é muito louco. Eu tava aí com uma equipe praticamente começando do zero, cara.
Mas eu tava lá fazendo e sempre me mantendo no meio da fogueira. Só que quando eu fui pro Tivoli, não, gente, desculpa, foi pro Gran Palladio ano passado, desculpa. E olha que bacana, eu fui a primeira viagem da Moravi que eu fiz, né? E como a primeira viagem, a gente fica maluco, eu fico maluco em todas, até hoje, né, cara? Mas a primeira, ela sempre tem um gostinho de primeira, né? Então isso é muito louco. E eu fui pro Gran Palladio e num dia foi o lançamento do New Light, o Maurício Patrocínio, ele entrou pra dar um pouco de base pra gente que tava na viagem, até parabenizar e tudo mais. E, cara, ele falou uma coisa que me marcou muito naquele dia, que ele falou assim, cara, para pra pensar agora. Imagina agora se cada pessoa da sua equipe tivesse feito o trabalho básico, ou melhor, obtido a primeira meta, que é se tornar um Star 1000 na companhia. Indicar para 2 pessoas o projeto da Moravi. Imagina se isso tivesse acontecido, cara. Onde estaria o seu negócio hoje? Qual que seria o seu patamar de negócio hoje perante a Moravi? E eu fiquei maluco quando eu ouvi isso, porque eu falei, cara, era pra Moravi Brasil estar num outro patamar se isso tivesse acontecido. Só que isso não é pra acontecer, cara. Não é, porque isso faz parte do processo natural do nosso negócio. É muito doido você pensar isso, mas é a verdade. Só que a partir daquele momento, quando eu me vi naquela situação, cara, como um Silver, com a minha equipe praticamente parada, né, zerada aí, eu tinha pouquíssimas pessoas, contra os dedos aí, eu acho que 4 pessoas junto comigo naquela época, né, fazendo o mesmo negócio, mas fazendo parado, num ritmo lento. Eu me vi tendo que começar do zero novamente, só que agora com mais experiência. E eu cheguei furioso, maluco, muito feliz, óbvio, mas furioso em casa, porque eu liguei para Marcelo, meu patrocinador direto, e falei, cara, velho, eu rasguei minha lista inteira, porque o que acontecia, cara? Eu tinha que começar do zero. Só que quando eu peguei minha lista para começar a mexer nela, começar a fazer novamente, eu tava motivadaço. Só eu pegava a lista e falava, nossa senhora, cara, as primeiras 30, 40 pessoas, ou eu já tinha convidado, ou eu tinha chamado o cara queimou para mais 20, ou o cara já tinha ido e não queria para aquele momento, ou, cara, N fatores, mas era só a gente que só tava me consumindo negativamente. Eu tava me desmotivando por uma lista, que era a lista que eu fiz logo na primeira semana minha de negócio. Eu nunca renovei essa lista. O máximo que eu fazia é colocar um contato ou outro lá. Isso era muito negativo, cara. E quando eu liguei pro Marcelo maluco, eu falei, rasguei minha lista, eu taquei fogo nela, eu tô louco da vida, eu vou sair que nem louco na rua, vou procurar pessoa, eu sei que tem muita gente que é potencial consumidora desse produto, eu maluco, doido, querendo fazer. Ele falou, Caio, eu acho isso ótimo, cara, é muito bom você fazer isso, mas o que você acha de você, além de fazer isso, pegar agora e fazer uma nova lista? Refaz sua lista, cara. Só não coloca nessa lista as pessoas que você já conversou, ou talvez as pessoas que já se queimaram, que você de certa forma já queimou, que não querem nem ouvir falar, né? E que separa essas pessoas, colocam numa blacklist sua, numa listinha negra sua. Só que faz uma nova lista, cara. Eu falei, pô, legal, não tinha precisado fazer uma nova lista. E onde você vai buscar esse contato? Eu perguntei pra ele, onde é que eu vou buscar esse contato? Ele falou, cara, entra no Facebook. Entra no Facebook, sabe aquele teu amigo que você convidou, que não quis, entra os amigos em comum dele, vê o que você tem em comum com ele. Às vezes você tá esquecendo de alguém, pega o livro amarelo da Moravi e, dá uma lida nele, faz um exercício de memória de como montar uma lista, muito do playbook, do MVP, desculpa, muito importante. Então você utilizar os exercícios de memória. E eu falei, beleza, eu vou fazer, empolgado, motivado, refiz minha lista, cara. E de uma lista minha que eu rasguei, que eu taquei fogo, que eu tava maluco, que me consumia negativamente, que me desmotivava, eu passei a ter então, por um simples insight, um simples momento de motivação, que eu mesmo me motivei, eu refiz uma lista. E essa lista começou a então me motivar a convidar novamente, porque eu tinha deixado de lado todas as atividades geradoras de renda. Cara, e das primeiras atividades geradoras de renda, a primeira atividade é você realmente fazer uma lista. Eu tinha deixado até então essa lista de lado, cara. E se você não tem uma lista muito bem elaborada, você dificilmente vai conseguir fazer um bom convite. Porque você não vai se sentir tão preparado para aquilo. E
quando eu refiz minha lista, meu negócio começou a mudar, porque eu olhava pra ela e eu me motivava cada manhã que eu olhava pra essa lista. Sabe por quê? Eu olhava pra lista e eu via, nossa senhora, quanta gente que eu tenho pra convidar ainda, cara. Quanta gente ainda tem pra ouvir falar sobre o projeto, sobre o produto, sobre o negócio. E a cada vez que eu refaço a lista, eu vejo que tem muita gente que ainda não tem nem noção, cara, do que se trata a Monavi. Gente, tem muita gente na rua procurando oportunidade talvez de renda, oportunidade de desenvolvimento pessoal, de network, de alguma coisa que ame fazer, de qualidade, de vida, de tempo. Isso é muito louco, cara. Se você hoje faz o projeto da Monavi, você tem um porquê você fazer esse projeto. Por mais que você não saiba conscientemente, mas a oportunidade de melhorar ou de conseguir alguma coisa na sua vida, você estava buscando, com certeza. Melhorar uma renda, conseguir um tempo a mais. São vários fatores, pode ser qualquer um desses. Eu não sei te dizer qual deles que é. Você tem que descobrir com você mesmo, isso é muito louco. E cara, quando eu fiz essa lista, eu voltei a convidar, depois de 8 meses de negócio. Eu tava há 8 meses, então vamos dizer, eu parei de convidar com uns 2 a 3 meses. Eu tinha parado praticamente, né? Porque eu tava gerenciando minhas equipes. E eu voltei a fazer de uma forma forte, de uma forma pegada. E cara, logo depois o Gran Paládio, ano passado, ele foi no dia 4, se eu não me engano, de agosto, 4, 5, alguma coisa assim de agosto. E no dia 25 a gente tinha a nossa convenção, nossa super regional. E de Silver, com uma pequena equipe de 4 pessoas, eu passei a Gold, cara. No dia 25 eu tava me qualificando, abrindo minha primeira semana de Gold, e no dia 31 de agosto eu fechei a minha segunda semana de Gold. E a partir de então mudou a história do meu negócio. E olha que louco! Por uma simples lista que eu resolvi refazer. Você pegar o grosso do negócio, óbvio, vários fatores, cara, uma viagem que me motivou, o fato de eu ter me motivado, de eu ter pego essa vontade de falar, cara, eu vou fazer de novo essa bagaça aqui, cara, eu vou estourar naquilo que eu acredito. E eu acreditando muito, refiz minha lista com aquela animação bruta, refiz os meus convites, comecei a fazer os novos convites, ou seja, desenvolvi uma nova habilidade de conversar com pessoas que eu não via há algum tempo. Cara, um dos meus últimos patrocínios agora nessa promoção que a Monavi fez nos R$500, né? Graças aí a um bom trabalho que eu comecei a fazer, lógico, e a Deus e muita crença que eu tenho, eu consegui patrocinar mais 2 novas pessoas nessa promoção agora que a Monavi lançou, linda promoção de R$500. E pô, olha que bacana, uma das pessoas que eu patrocinei, vou contando as duas, né? Uma é uma pessoa que eu conversei 2 vezes na minha vida, muito engraçada, pô, hoje se tornou uma grande amiga minha, que até então, olha que louco, eu não tinha nenhuma proximidade, cara. E uma outra pessoa, um amigo meu de faculdade, que na verdade eu conversei, acho que 3 ou 4 vezes na faculdade, pra falar sobre um trabalho ou outro, e um papinho ou outro aqui, pouquíssimas vezes, cara. E hoje estão do meu lado, eu posso falar que são 2 grandes amigos meus hoje no negócio. A gente vem fazendo junto por muito tempo, vocês ainda vão ouvir falar muito dessas pessoas, né? O Vitor Zaniboni e a Aline Abranches. Então, pô, surreal, cara. Hoje são grandes amigos meus. Por quê? Porque eu desenvolvi, desde lá eu venho desenvolvendo a habilidade de convidar pessoas que talvez eu não tenha tanta proximidade. Porque nesses 2 primeiros meses eu fiquei muito travado nisso. E talvez hoje você esteja parado, cara. Esteja sem convidar, esteja sem refazer uma lista, esteja sem fazer uma lista. Você viu que eu falei pra você de lista de convite e falei de patrocínio. Eu pulei o mostrar o plano. Sabe por que eu pulei mostrar o plano? Porque mostrar o plano foi uma habilidade que eu nunca deixei de fazer, cara. Eu tava mostrando o plano mesmo, né? Nesse tempo aí que eu me perdi, me quebrei, eu continuava mostrando o plano, eu sempre estive muito perto da fogueira. É engraçado, eu ligava pro Lucas Batistoni e falava, Lucão, cara, quando que vai ter lá na sede? Vai ter tal dia. Cara, posso tocar o plano junto com você? Posso apresentar? Pô, quando eu tinha oportunidade ele me colocava lá, eu tava sempre desenvolvendo essa habilidade. Só que eu vi que quando eu tava com 6 meses de negócio, que eu tava quebrado realmente, né? Eu mostrava o plano, tinha muito conhecimento sobre a indústria, já sabia tudo que eu tava falando, mas eu não fazia efetivamente o que tinha que ser feito. E aí, de fato, o seu negócio ele não vai acontecer. Isso é muito maluco, né, cara? Ambulância. E isso é muito maluco. Porque, cara, eu acho bacana, e a gente tem que desenvolver essa habilidade de mostrar o plano. A gente não pode nunca parar de mostrar o plano, mas uma coisa que eu fiz por muito tempo foi só mostrar o plano.
e eu não tinha uma lista, eu não tinha um convite, eu não patrocinava. E se eu só mostrava o plano, por muitas vezes eu não estava mostrando o plano para as pessoas da minha equipe. Isso é ótimo. Eu impactei muitas vidas positivamente, eu aprendi a doar muito do meu tempo de negócio para outras pessoas, né? E hoje muitas pessoas são gratas, eu sou grato por todas essas pessoas que abriram oportunidades para eu me desenvolver também. Isso é muito louco, mas não adiantava para eu conseguir obter a renda que eu queria, para eu conseguir obter o título que eu queria, as viagens que eu queria e a qualidade de vida que eu queria. Eu ia precisar ter uma lista, convidar, continuar mostrando o plano que eu nunca parei e patrocinar. Isso foi muito louco. Então, pô, talvez você esteja hoje aí mostrando o plano muito presente no meio da fogueira. Mas, cara, você olha pro lado, você vê um monte de gente nova, tendo um puta de um resultado, talvez até melhor do que o seu. Respeita a sua história, cara, mas analisa também. Respeita a sua história, mas analisa. Analisa se realmente você tem refeito sua lista. Analisa se você tem convidado. Se você tem dado o seu melhor. Porque isso é muito importante, é isso que vai fazer diferença no teu negócio e na tua vida, cara. E... porque é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas da sua equipe. Então, isso é muito louco. Nunca deixa de dar o plano, nunca deixa de participar com pessoas da sua equipe, pessoas que não são da sua equipe. Morar uma família é uma coisa só. Mas, cara, põe uma coisa na sua cabeça. E eu vou falar isso do fundo do meu coração com 19 meses de aprendizado. Que é pouquíssimo tempo, mas já é alguma coisa. Cara, são as atividades de renda que vão trazer pra você o que você quer. E elas, no playbook, elas vêm numa roda, né? Na verdade, numa engrenagem de uma roda. E essa engrenagem, essa roda, ela tem que rodar, ela tem que girar, cara. E ela tem que girar numa sinergia, numa harmonia que tem que ser muito boa. Não adianta fazer uma coisa só, não adianta fazer duas coisas. Você vai ter que fazer as 4 atividades geradoras de renda, que é uma lista muito bem elaborada, sempre viva. Refaça a sua lista. É você convidar, mostrar um plano, e é você patrocinar e, óbvio, duplicar. Duplicação é uma coisa muito importante. Jerome fala muito bem no negócio dele. Você talvez consiga levar 1, 2 pessoas nas suas costas, 3 pessoas já é demais. Exatamente por isso que os grandes líderes, as grandes pessoas de sucesso, elas não são as melhores naquilo que elas fazem, mas elas têm sim as melhores trabalhando junto com elas. Então isso é muito importante. Então você tem que ter isso muito bem nítido, que 100 pessoas fazem um trabalho muito melhor do que uma única pessoa, e 1000 fazem um trabalho muito melhor do que 100, que fazem automaticamente muito melhor do que uma pessoa. Então é muito nítido. Duplique, desenvolva a sua rede. O que está ao teu alcance dentro do teu projeto é fazer uma lista, fazer um bom convite, mostrar um plano, cadastrar, envolvê-las, né, envolver a pessoa no projeto e desenvolver. Envolver e desenvolver faz parte da duplicação. Então hoje o que está ao teu alcance nada mais é do que patrocinar, envolver, desenvolver, patrocinar, envolver, desenvolver, patrocinar, envolver e desenvolver. Cara, quando você tiver muitas pessoas envolvidas de coração, de corpo e de alma no negócio, quando você tiver pessoas comprometidas com a causa Monavi, comprometidas com tudo que está englobado, se prepara, porque está chegando, cara. E vou falar mais uma coisa pra você. Se eu conseguir agregar alguma coisa, alguma informação, algum valor na tua vida, pô, você acabou de fazer o meu dia muito mais feliz. E, cara, pega essas palavras hoje e leva pra dentro do teu inconsciente agora. Traz isso pra você e começa a se perguntar se você tem dado o seu melhor. Começa a se perguntar se você tem feito tudo isso que eu comentei com você, porque é isso que vai te levar para outro patamar. E assim como todos os grandes líderes falam, eu vou estar querendo ouvir sua história, eu vou estar do seu lado na hora que você tiver com um resultado incrível. E eu espero muito ter te ajudado realmente. Utilizem o seu tempo livre, o seu tempo ocioso para fazer alguma coisa com mais produção. Se envolva com o Projeto Monavi, porque ele tem uma essência maravilhosa que eu não conheço em nenhum lugar do planeta, e é por isso que eu sou apaixonado por esse negócio. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou eternamente Monavi, galera. Bora, amanhã a gente tá na Bahia, aproveitando bastante. Pra quem vai, eu vejo vocês lá, sorria, você está na Bahia. E pra quem fica, cara, continua trabalhando bastante. Eu espero encontrá-lo nas próximas viagens. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa todo esse tempo aí, é que essas reflexões são
malucas da minha cabeça. Eu espero ter te ajudado bastante. Espero vê-lo em breve com muito sucesso. Meu nome é Caio Inácio, eu sou eternamente Monavi. Obrigado, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu, galera.